estes eram em grande número e também, continua por favor, os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos, repete isso comigo, os sãos, fale mais forte, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Diga, não vim chamar os justos, e sim pecadores. Diga glória a Deus. Você percebe que Jesus aqui, ele está comparando o pecado com uma enfermidade? Quem percebe isso? Existe a enfermidade física, não ignoramos isso. Jesus também tocou nessa área da enfermidade física e curou muitas pessoas. Amém, igreja? Amém? Curou cego, curou leproso, curou paralítico, mudo, surdo, todo tipo de enfermidade a Bíblia diz que Jesus curou. Glória a Deus. Continua curando. Mas Jesus compara o pecado a uma enfermidade. Porque desde que o homem lá no Éden pecou e entregou o domínio da terra para Satanás, então nunca mais as coisas foram as mesmas. Quem está entendendo? O homem não adoecia. O homem não foi criado nem sequer para morrer. Quem está entendendo? Tudo isso veio depois do pecado. Depois de quê? Depois do pecado. Porque Deus coloca o homem lá no jardim e fala assim: ó, você pode comer de toda a árvore, inclusive da árvore da vida o homem podia comer. Diga glória a Deus. O homem comia da árvore e a árvore da vida simboliza Jesus. Amém, igreja? Fala da árvore, dessa árvore, tanto ali no Antigo Testamento como no Apocalipse. Deus só falou para o homem não comer de uma árvore, a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Deus falou: no dia que comeres dela, morrerás. Olha só, Deus falou: no dia que comeres dela, primeiro ele está falando da morte espiritual. A morte espiritual. Que é a separação de quem? Separação de Deus. O que separa o homem de Deus? O pecado. Quem está entendendo o que eu estou falando? O que separa o homem de Deus é o quê? É o pecado. Lá no livro de Isaías vai falar assim: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e quem? E Deus. A gente só tem costume de ler o versículo anterior. O versículo anterior fala: eis que a mão do Senhor não está encolhida que não possa salvar. Que a gente só gosta daquilo que é bom. Quem está entendendo? A gente só quer o filé. Amém? Quando a gente vai ler a palavra, a gente só quer o quê? O filé, a picanha. A parte boa da palavra. As promessas. Amém, igreja? A gente só quer a parte em que Deus fala que vai dar tudo certo. Sim ou não? Pelas postagens que eu faço, eu percebo. Quando eu posto uma coisa boa, animadora, todo mundo curte, todo mundo fala, copia, cola. Porque eu estou ali falando de coisas boas, que vai dar certo, que Deus vai fazer. Quando eu posto uma exortação, parece que ninguém nem viu. A pessoa olha e fala assim: não é comigo isso aqui. Mas é comigo e com você. Quem está entendendo? Tanto a exortação quanto a promessa é para nós. Diga glória a Deus. Porque a exortação é para nos preparar para a promessa. Diga assim: a exortação, diga a correção, é Deus nos preparando para receber a promessa. Diga glória a Deus. Mas a gente quer a promessa, mas não quer ser exortado, não quer se preparar para isso, não quer se adequar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Bispo, eu não estou entendendo ainda. Você vai entender. Olha o que ele diz, versículo anterior. Repete aí comigo: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. É bom essa palavra, não é? Sim ou não? Dá uma alegria ou não dá? Dá um ânimo ou não dá? Saber que Deus não é surdo, saber que a mão de Deus está estendida. Sim ou não? Maravilhoso, não é? Mas em seguida tem um puxão de orelha.
tem gente que não, isso aqui eu não vou parar aqui. Só que ele vai dizer assim, ó, mas as vossas iniquidades fazem o quê? Separação entre vós e quem? E o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não... Quem está entendendo, igreja? A outra palavra que vai dizer assim, em santidade ninguém verá o Senhor. Eu já falei aqui várias vezes, Deus não manda a gente fugir do diabo. Do diabo, Deus fala assim, ó, resistir ao diabo. Está lá, se não me engano, é 2 Pedro. Vê aí onde é que está. Tiago. Lá. Sujeitai-vos, portanto, a quem? Mas resistir ao diabo, ele fugirá. Então, do diabo, Deus manda você fugir ou resistir. Porque você tem o sangue de Jesus sobre a sua vida. Você tem o nome de Jesus à sua disposição. Você tem as armas da fé, o jejum, a oração. Você tem o louvor, diga glória a Deus. Você tem a presença de Deus, então você pode resistir o diabo. Esses dias eu estava fazendo uma visita, uma pessoa falou, bispo, a gente começou a orar, a menina falando, eu comecei a orar dentro de casa e de repente eu percebi a presença de uma coisa ruim, parecia que tinha alguém me olhando. Não sei se alguém já passou por isso também. Não foi isso, né? E ela falou, meu corpo arrepiava todo enquanto eu orava, parecia que tinha alguém me olhando, me intimidando. Aí a gente perguntou para ela, o que você fez? Ela falou, eu aprendi. Ela é jovem, mas ela falou assim, eu aprendi quando criança a dizer o seguinte, que ela disse, eu aprendi a não ter medo. Amém? Ela disse, eu aprendi a enfrentar na autoridade do nome. Ela disse, eu aprendi a orar mais alto ainda, falar mais alto ainda. E é isso mesmo, resistir ao diabo é isso aqui, ó. Ela disse, quanto mais alto eu orava, eu me sentia melhor e aquele mal foi saindo daquele lugar. Diga glória a Deus. E é assim que funciona. O diabo, Deus manda a gente resistir. Mas tem algo que Deus manda a gente fugir. Fugir da aparência do mal. Diga glória a Deus. Fugir de quê? Que é o pecado. Porque uma vez que a gente pecar, que a gente errar, nós vamos ficar afastados de quem, pessoal? Mortos espiritualmente. Você observa que quando a gente quebra um princípio de Deus, quando a gente quebra ali uma das leis de Deus, dos princípios de Deus, pode observar o primeiro pensamento que o diabo vem e lança. Para que você vai orar? Você acabou de desobedecer. Deus não vai te ouvir. Sim ou não? Sim ou não? Para que você vai para a igreja? Para que você vai ler Bíblia? O diabo começa a acusar. Você é um falso, você é um hipócrita. Sim ou não? Sim ou não? Agora, deixa eu falar para você uma coisa. Nós temos um advogado que é Jesus Cristo. E lá em 1 João capítulo 1, se não me engano, 1 João capítulo 1, ou é 2, acho que é 2. Ele vai dizer assim, olha, filhinhos meus, eu quero te explicar bem isso aqui. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Qual é a recomendação da palavra? Qual é a recomendação? Qual é a recomendação do mundo? Faça tudo que você tiver vontade. Sim ou não? Hã? Só se vive uma vez. Hã? Não se arrependa de... Essa é a recomendação do mundo. E o mundo bate nisso, bate nisso, para que isso fique aonde? Fala, gente. E aí a gente começa a pensar, realmente, a vida é só uma. Mas você tem que lembrar, e eu também tenho que lembrar, que a eternidade também é só uma. Que não tem como mudar depois. Ou eu vou para o céu, ou eu vou para o inferno. Diga glória a Deus. Ou eu passo a eternidade com Deus ou com o diabo, no lago de fogo, que é a segunda morte. Está dando para entender o que eu estou falando? Então a recomendação é, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ele está dizendo, olha, faça de tudo para não quebrar princípios de Deus. Faça de tudo para não desobedecer a Deus. Faça de tudo para não errar. Diga glória a Deus. Para não dar legalidade para Satanás. Lembra daquela pregação que eu fiz? Fica ali, Wesley. É bom que você não dorme, você está cansado. Então, lembra daquela palavra que nós falamos?
que Deus falou para Caim, olha, o pecado jaz à porta. Tá ali, o Wesley está ali representando eu e você. Ser humano, diga glória a Deus. O pecado está onde? Onde é que ele está? Ele permanece ali, ele não vai sair. Não é porque você entregou a vida a Jesus. Não é porque a gente se batizou. Não é porque agora nós começamos a ler mais a Bíblia, ou ler livros, ou passar o dia louvando, ou ter louvor no nosso carro. Quem está entendendo, igreja, o que eu estou falando? Estudar a palavra, querer conhecer mais, dizimar, ofertar, jejuar, fazer parte do grupo da igreja, do grupo de jovens, do grupo de oração, do grupo de visita, do grupo de obreiro. Não é por causa disso que o pecado vai deixar de estar na sua porta. Ele quer ter acesso à nossa vida. Quem está entendendo? E a Bíblia diz assim, que Deus falou para Caim, o pecado jaz à porta. Ó, se procederes bem não é certo, serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre. Então aqui, ó, Deus está dizendo, cumpre a você e eu mantermos a porta. Segura a porta aí. Tá com força? Olha o pecado vai estar aqui, ó, querendo o quê? Só não vou passar mais para depois não quebrar aqui. Mas tudo que ele puder fazer para tentar entrar na nossa vida, vai. Ó, pode ser bispo, apóstolo, pastor, obreiro, diácono. Quem está entendendo, igreja? É a mesma coisa. Eu e você temos que manter a porta o quê? E não pense que pecado é só adultério, roubo, furto, assassinato, orgulho. Amém? Mágoas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mentira. Tanta coisa. Não vou ficar dando lista de pecado aqui não. E ele está querendo fazer o quê? O que ele quer fazer? E você e eu temos que manter a porta como? Essa porta fica fechada como? Jesus falou assim, vigiai. Não é só orar. É primeiro, olha a ordem das coisas. Nada está escrito na Bíblia por acaso. Amém? Nada está escrito. Está escrito, ó, Deus criou primeiro o céu e a. Porque o que é mais importante? O céu. E depois? Então se ele fala vigiar e orar, o que é mais importante? Vigiar. Vigiar e orar para que não entreis em tentação. Ser tentado não é pecado. Porque até Jesus foi tentado 40 dias e a Bíblia diz que depois disso, ele foi tentar, o diabo deixou até momento oportuno, está lá em Lucas. O diabo o deixou até momento, ele ficou ali esperando, não, eu vou dar uma trégua aqui, mas daqui a pouco eu pego aí na curva. Quem está entendendo, igreja? Entenda uma coisa, o diabo não desistiu de Jesus. Obrigado, agora você não dorme mais não. O diabo não desistiu de Jesus até o último minuto. Quem está entendendo, igreja? Até o último minuto, o diabo lutou para roubar Jesus do propósito, até o último, com ofensa. Tinha 2 malfeitores, um de um lado, fala gente, o outro do outro. E tinha um ali ofendendo Jesus o tempo todo. Se tu és o Cristo, desce da cruz, salva-te a ti, salva nós também. Jesus nem olhou para ele, nem deu a resposta. Então, isso serve para nos alertar. Olha para mim. O diabo vai nos tentar até o último. Fala, gente. Até o último minuto. Nós vamos ser tentados pelo diabo e nós vamos ser tentados pela nossa carne. Quem está entendendo, igreja? Tentado pela nossa. Não adianta, você pode ter o cargo, né? Eu estou aqui, eu sou bispo. Estou como bispo, né? Na verdade. Pode ser bispo, pastor, apóstolo, o que for. Todo mundo vai ser o quê? Fala, gente. Talvez a sua tentação é diferente da tentação do outro, mas todos nós vamos ser o quê? Tentados. Todos nós vamos ser tentados. Jesus falou de onde que vem essa tentação. Ele disse assim, olha, do coração do homem que procede os maus desígnios. Estou lendo a Bíblia quase toda hoje. Amém? Amém? Mas você está entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo? Porque a gente atribui tudo ao diabo. O diabo nos tenta também, mas também muitas vezes não é o diabo, é a nossa.
Fala o quê? Nossa carne. A ira é da nossa, não é do diabo, é da nossa carne. Da nossa natureza. Quem está entendendo, igreja? O orgulho, a soberba. Jesus vai falar assim, ó, Mateus 15, 19. Repete aí comigo. Porque do coração, fala mais forte. Porque do coração procedem os maus desígnios. Então Jesus não está dizendo que tudo é o diabo, não. Tem coisa que é da nossa natureza caída. Porque quando Adão pecou, tudo isso aí passou a dominar o ser humano. Quem está entendendo? O ser humano sem Deus, o ser humano sem Deus, o ser humano sem o Espírito Santo, ele vai ser dominado por isso. O ser humano com o Espírito Santo vai ser tentado por isso. Repete comigo, o ser humano sem o Espírito Santo vai ser dominado por isso. O ser humano com o Espírito Santo vai ser tentado por isso. Você entendeu que uma coisa é ser dominado, outra coisa é ser o quê? Tentado. Então tentado nós vamos ser, mas não podemos ser o quê? Diga assim, tentado eu vou ser. Fala mais forte, tentado eu vou ser, mas não posso ser dominado. A nossa luta é essa, não ser dominado. Amém? Diga assim, a minha luta é não ser dominado. Então ele vai dizer assim, ó, porque do coração procede os maus desígnios. Qual? Olha lá, ele fala, homicídios. Então a pessoa não pode matar o outro e dizer, foi o diabo. Não, o diabo só se aproveitou de um momento, de uma coisa que já estava onde? Na mente, né? A gente fala assim, mas é aqui. Só maquinou. Quem está entendendo? Pensou. Teve a oportunidade de existir, de fazer aquilo. Amém, pessoal? Amém? Mas resolveu insistir em fazer. Então, homicídios, o que mais? Da mesma forma. Teve a oportunidade de existir, mas insistiu em seguir em frente. O que mais? Prostituição. A Bíblia é a mesma, não mudou a Bíblia, porque os tempos mudaram, mas a Bíblia é o quê? É a mesma. Então o crente que segue pelo caminho da prostituição e diz não vai dar nada, vai dar no inferno. Esse caminho vai dar aonde? Prostituição. O que mais? Furtos. O que mais? Falsos testemunhos. Acusar alguém de uma coisa que não fez, levantar falso. Quem está entendendo o que eu estou falando? Denegrir a imagem dos outros. Blasfêmias. Quer desrespeitar ou zombar das coisas que são espirituais. Quem está entendendo? Brincar com isso. E tem mais coisa. Mas Jesus está dizendo que isso aí vem do diabo ou vem do coração do homem? Do coração do homem, da natureza caída. Quem está entendendo? Agora, quando o homem nasce de novo e recebe o Espírito Santo, ele vai ser tentado por essas coisas. Não vai mudar isso, não. Isso vai continuar tentando ele. Você está entendendo? Quem está entendendo? Só que como ele tem o Espírito Santo, ele tem o poder para vencer isso aí. Como ele tem o Espírito Santo, ele tem o poder para dizer não. Como ele tem o Espírito Santo, ele tem o poder para voltar atrás. Diga glória a Deus. E dizer, eu escolho ser fiel a Jesus. Ele tem um poder para isso. Se ele fizer uso desse poder, ele consegue. Diga glória a Deus. A palavra está sendo útil para você? Sim ou não? Então levanta a mão assim, ó. Quem está dormindo, tu vê gente abrir a boca. Então Jesus está ali comendo com os pecadores. Jesus está ali comendo com pessoas que os religiosos da época jamais dariam uma chance de ser salvos. Quem está entendendo? Que os religiosos jamais dariam uma chance de ser salvos. Que nem sequer estar perto deles, esses religiosos queriam estar. E Jesus vem e diz, olha, os sãos não precisam de médico. Marcos 2,17. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim o quê? Jesus está dizendo, eu vim salvar quem está perdido mesmo. Porque tem muita gente que se apoia na sua própria justiça, na sua própria bondade. Muitas vezes, essas pessoas com quem Jesus sentava, e Jesus não se sentava com elas para fazer igual a elas. Quem está entendendo, igreja? Porque tem gente que usa esse versículo, às vezes para estar em lugares que não é para ela estar.
para estar em ambientes que não é para ela estar. E ela fala assim, ela usa esse versículo e diz, não dá nada não. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus é Jesus, eu não sou Jesus não. E tem lugar que não é para mim nem para você. Amém? Tudo é lícito, mas nem tudo convém. O apóstolo diz, tudo é lícito, mas eu não vou me deixar me dominar por essas coisas. Só que quem garante que isso não vai te dominar? Quem garante que você vai estar em lugares que não vão te influenciar? Jesus não era influenciado. Quem está entendendo? Jesus influenciava. Jesus não estava ali para farriar. Ele estava ali para pregar o reino de Deus, o arrependimento. Amém, igreja? A salvação, para mostrar para as pessoas a condição delas, para dar um raio-x, um diagnóstico para elas. Quem está entendendo? Mas não como aquele médico. Quantas vezes eu atendo pessoas que ela diz assim, eu fui ao médico e eu só estava com a dor na perna e o médico falou assim, é melhor amputar essa perna. Alguém já passou por isso? Aqui talvez não, mas já teve gente que me procurou só porque estava com a dor, um ferimento. O médico falou, amputa a perna. Tem gente que quer ser esse tipo de médico. Que quer dar sentença para todo mundo. Quem está entendendo, igreja? Que quer dar sentença? Mas tem aquele médico que fala assim, não, peraí, está doente, mas tem jeito ainda. Diga glória a Deus. Jesus é esse médico que não vai ignorar que há uma doença, que há um problema, mas vai dizer para mim e para você, tem cura. Ele vai dizer o que para a gente? Tem cura. Como é que vem essa cura? Pelo arrependimento. Diga glória a Deus. Quando a pessoa reconhece, eu preciso me arrepender, eu preciso mudar. Vou mudar minhas ações, vou mudar meu pensamento, vou mudar meu coração, vou abandonar esses hábitos, vou para os pés de Jesus. Vou colocar isso diante da cruz de Jesus, porque sozinho eu não venço. Aí tem cura. Jesus é o médico que não vem dar sentença de morte. Ele vem dizer para mim e para você, a doença está aí, mas eu posso te curar. E ele vai perguntar para você se você quer ser curado. Eu quero terminar essa palavra dizendo para você que muitas vezes a presença de Deus ou a igreja vai ser como um hospital cheio de pacientes. Amém? Amém? As pessoas têm mania de dizer, mas na igreja não podia ter esse tipo de gente. E ela se refere a pessoas imperfeitas. Mas a igreja é lugar de gente imperfeita. É igual você chegar e dizer, no hospital não podia ter nenhum doente. Não tem lógica. O hospital, quem está ali, está doente para ser o quê? Fala, gente. Curado. Então eu não posso dizer que a igreja não é um lugar de gente que não pode ter gente imperfeita. Não, você está aqui, Jesus sabe que você é imperfeito, você também sabe, mas Ele vai te aperfeiçoar dia após dia. Pela palavra dEle. Pela palavra dEle. Ele vai nos curar, vai nos aperfeiçoar, vai nos transformar. Então a igreja é como um hospital cheio de pacientes. Mas eu quero dizer para você também que nem todo mundo responde ao tratamento. Nem todo mundo responde, né? Quem aqui é enfermeiro ou técnico de enfermagem? Levanta a mão assim para eu ver. Fica tranquilo que eu não vou fazer prova aqui não. É só... Mas você já deve ter acompanhado que tem 3 tipos de paciente no hospital. Primeiro tem o paciente que segue o tratamento e se recupera. Sim ou não? Hã? Sim ou não? Seja no hospital ou às vezes quando ele é mandado para casa e o médico passa. Você tem que tomar o remédio tantas vezes. Hã? Tantas vezes ao dia. De 8 em 8 horas. Geralmente não é assim? Sim ou não, igreja? Olha aqui para mim, por favor. Então tem esse paciente que ele segue o tratamento e ele se recupera. Ele vai até o final. Ele entende, eu também tenho que fazer a minha parte. Repete o meu, eu também tenho que fazer a minha parte. Amém? Tem coisa que só quem pode fazer é Jesus, sim ou não? Mas tem coisa que quem tem que fazer somos nós. Sobre a questão de fugir da aparência do mal, quem é que tem que fugir? Fala, gente. Nós. Então, o paciente que segue o tratamento e se recupera, e aí tem até um exemplo aqui, ainda em Marcos capítulo 2, do versículo 1 ao 12, fala de um paralítico.
Até aqui você está entendendo a mensagem, sim ou não? Jesus quer te curar hoje. E tem gente que talvez a cura não é total hoje, mas vai ser uma cura parcial, vai ser uma cura, parcial não, vai ser uma cura gradativa. Onde você vai sair daqui e você vai ser curado dia após. Porque em Marcos capítulo 2, no versículo 1, fala de um paralítico. Eu não vou ler a história toda. Mas aquele paralítico que chegou no templo e a casa estava fechada. E os amigos dele colocaram ele por onde? Por onde? Pelo telhado. Quem já leu essa palavra? Quem não leu ainda? Lição de casa para você. Leia. Amém? E colocaram ele pelo telhado. Quando a Bíblia diz assim, ó, vendo-lhes a fé, Jesus, vendo-lhes a fé. Como é que Jesus viu a fé deles? Que eles não desistiram, não tinha como entrar pela porta da frente, não tinha como entrar pela janela. Vamos subir. Imagina a dificuldade de subir um paralítico numa casa. Quem já cuidou, quem já foi home care aí, ou já cuidou de alguém que não consegue mais andar? Dá um trabalho ou não dá? Sim ou não? Agora imagina colocar por onde? Pelo telhado. Aí Jesus, não tinha como Jesus não parar e fazer alguma coisa. Vendo-lhes a fé. Mas quando Jesus viu a fé daqueles homens, disse assim, olha, filho, estão perdoados os teus pecados. Diga glória a Deus. O tratamento começou perdoando o quê? Mas a doença dele, aos olhos humanos, a maior doença daquele homem era paralisia física. Mas aos olhos de Deus, a pior doença era espiritual. Repete comigo assim, aos olhos de Deus, a pior doença é espiritual. A pior doença é o pecado. Amém? E Jesus não apontou para ele para acusar, mas disse, filho, estão perdoados os teus? Você não cura ninguém julgando ninguém, você não cura ninguém apontando o dedo para ninguém. Você cura as pessoas dizendo para elas, Jesus pode te livrar disso. Abraça a oportunidade, agarra a oportunidade, vai para os pés dele. Amém, igreja? Você está dizendo então, bispo, que eu não posso chamar ninguém a atenção? Não, você pode. Mas só tem cura mesmo quando a pessoa para ouvir a quem? E ele ouviu Jesus dizendo, filho, estão perdoados os teus? Tem chance para você. Tem esperança para você. Porque se você não sabe, quando um médico desengana... Alguém já foi desenganado pelo médico aqui? Se já foi, está com vergonha, né? Alguém já foi desenganado? Não? Graças a Deus que nunca foi. Mas uma pessoa quando é desenganada pelo médico, ela tem gente que morre só pela palavra que ouviu do médico. Sim ou não? Já tem gente que rebate a palavra. Mas imagina para uma mãe receber uma notícia dessa. Imagina só, receber uma palavra, não tem mais jeito. Então o que adianta o pecador chegar diante de Deus e a gente dizer para ele, não tem mais? Então ele vai dizer, não vou mais para Deus então. Mas se o pecador vem até Deus e Deus fala, tem jeito sim. Diga agora a Deus. Tem jeito, tem perdão, tem restauração, tem reconciliação. Jesus fala, filho, estão perdoados teus pecados. E começaram a questionar, mas quem é esse que até perdoa pecados? Aí Jesus fala, para que saibam que o Filho do Homem tem autoridade, não apenas para perdoar pecados, disse ao paralítico, vamos lá, ó. Eu te mando, levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. Diga glória a Deus, aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Ó, o tratamento para esse homem foi completo. Diga glória a Deus. Curou espiritualmente e curou fisicamente. Deixa eu falar para você uma coisa. Levante a sua mão assim, ó. Recebe cura nessa noite. Não é porque eu estou fazendo isso. Recebe a cura que vem de Jesus Cristo. Para de ficar se culpando. Jesus te perdoa. Não deixa a tua vida ficar paralisada por causa de culpa. Não deixa a tua vida ficar paralisada por causa do passado. Não deixa a sua vida ficar paralisada por causa dos seus erros. Seja curado em nome de Jesus. Ainda que o homem te acuse, o diabo te acuse, seja curado em nome de Jesus. E Jesus fala, toma seu leito e anda. Vai viver uma vida nova. Não fica mais nesse lugar de acusação. Não fica mais nesse lugar de culpa. Diga glória a Deus.
Não fica mais nesse lugar onde as pessoas te colocam para baixo, onde você ouve só palavra negativa e deixa entrar no seu coração, onde as pessoas te diminuem. Segue uma nova vida, só que com Deus. Então, falta só mais 2 exemplos. Primeiro, o que segue o tratamento se recupera. Quem quer ser esse? Agora tem um segundo, o que abandona o tratamento antes da cura. Porque todo mundo chega até Jesus querendo ser curado, querendo vitória. Quem está entendendo? Só que nem todo mundo quer ir até o fim com Jesus. Só que em nome de Jesus eu quero declarar, você vai até o final. E tem um homem que chega até, o jovem rico vai até Jesus. E ele fala assim, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala, olha, você tem observado os mandamentos? Aí ele começa a falar. Ele acha que ele está saudável. Tem gente que acha que não precisa de nada da parte de Deus. Que ele por si só é tão bom, que por causa da sua bondade e de tão que é correto, ele vai ser salvo. Quem está entendendo, igreja? Era esse jovem rico. Não se trata do dinheiro, se trata do orgulho. Amém? Porque Deus quer salvar o rico e o pobre. Mas se trata de um orgulho religioso, dele achar que ele é correto. Jesus fala, olha, ele fala assim, que farei eu de bom para alcançar a vida? Ele está dizendo assim, o que eu posso, eu quero resolver isso. Deixa eu te falar, se tratando de vida eterna, você não resolve, quem resolve é Jesus. Amém? E vamos lá. Respondeu Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Em outra palavra ele fala, bom só existe um que é Deus. Para com esse negócio de ficar dizendo, eu sou bom. Amém? Bom é quem? Se Jesus falou que bom é Deus, mas você vai ser mais do que ele? Bom é quem? Então ele fala assim, bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Continua ali. E lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho. Então isso continua valendo, gente? Continua não. Mas muita gente acha que não, porque está no tempo da graça. Mas vale. Está tudo valendo. Ó, volta, irmão. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho. Honra teu pai e quem mais? Honra teu pai, para quem acha que não precisa fazer isso. E amarás o quê? O teu próximo como a ti, mesmo que o próximo não colabore. Amém? Que às vezes não colabora. Aí ele vai dizer assim, ó. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Ele está dizendo assim, olha, eu sou top. O jovem rico está dizendo assim, eu sou top, eu estou fazendo tudo. Aí Jesus vai lá e diz assim para ele, ó. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro aonde? Depois vem. Me ajuda, irmão. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se como? Triste por ser dono de muitas. O que Jesus está mostrando? Presta atenção. Jesus não queria destruir tudo dele, o patrimônio dele. Tem gente que usa esse versículo para dizer, não, Jesus quer que a gente seja pobre. Negativo. Negativo. Nem todo mundo nasceu para ser rico, mas Jesus não quer que você seja miserável, não. Jesus não quer que você fique passando necessidade, vendendo almoço para comprar janta, não. Para com isso. Conversa do capeta isso. O que Jesus quis mostrar para ele é o seguinte, você é apegado ao dinheiro. Quem está entendendo, igreja? Jesus quis mostrar, você é apegado ao quê? Você é tão apegado ao dinheiro que você quer ser perfeito, mas você não vai dar conta disso. E não deu mesmo. Esse aí começou o tratamento, querendo ser salvo, estava indo bem ou não estava? Estava ou não estava, gente? Ele estava indo bem, no meio do caminho ele desiste. E por último, o terceiro exemplo é o que resiste ao tratamento e não quer ser curado. É aquele que não, a palavra de Deus nem entra no coração dele. E isso aqui está em João 8,40. Que Jesus está falando com os fariseus que se achavam tão corretos e eles não estavam observando uma coisa. Conhecedores da lei de Moisés, conhecedores da Torá. Vamos dizer hoje, conhecedores da Bíblia. Você está entendendo, sim ou não?
a religião, a roupa, tudo certinho. A roupa de religioso, o cabelo do religioso. Você está entendendo sim ou não? O linguajar do religioso, ó glória. Paz do Senhor, querido. Amém? Amém? O linguajar, a roupa, o cabelo, a aparência, os rituais. Mas no coração deles, eles queriam matar Jesus. Então estava tudo certo lá de fora, mas estava tudo errado aonde? Então você está entendendo que Jesus não quer que a gente viva de aparência? Como aquela pessoa aquela criança, vamos falar das crianças. Que a criança, se você deixar ela tomar o remédio sozinha, o que ela faz? Ela toma ou finge que tomou? Hã? Esconde o comprimido aqui? É ou não é? Põe o remédio na boca. O pai vira, a mãe vira, dá uma cuspida no remédio. Hã? Finge que está fazendo tratamento, sim ou não? Hã? E aqui em João 8, 39 e 40, fala assim, 39 e 40. Então lhes respondeu, nosso pai é Abraão. Eles estão aqui defendendo a religião deles. Quem está entendendo, igreja? Nosso pai é quem? Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras. Jesus está dizendo, tem alguma coisa errada. Falar é uma coisa, fazer é outra. E vamos lá. Mas agora procurais matar-me. A mim que vos tenho falado o quê? A verdade que ouvi de quem? De Deus. Assim não procedeu Abraão. Jesus está dizendo, rapaz, vocês não querem ser curados, não. Então ouvir a palavra aqui hoje e sair daqui e não fazer o que Deus está falando é dizer para Deus, eu não quero ser curado. Vim domingo na igreja só para bater cartão. Cumprir uma campanha só para bater o cartão e não obedecer o que Deus fala é dizer, eu não quero ser. Eu estou fingindo que estou tomando um remédio. Mas quando eu e você vimos a presença de Deus, ouvimos a palavra, é aquele remédio às vezes amargo. Amém? É o remédio, mas a gente toma uma decisão depois desse remédio amargo. Aí Jesus nos cura e nos transforma e nos abençoa. Quem entendeu aqui hoje a palavra do Senhor? Qual tipo de paciente você é? Você é o que começa e não termina? Você é o que resiste ao tratamento? Ou você é aquele que começou e vai até o final? Pronto, não vou pregar mais não. Vocês nem responderam? Responde, gente. Vou perguntar de novo para te ajudar. Você é aquele que começa e não termina? Você é aquele que resiste ao tratamento? Ou você é aquele que começou e vai até o final? Quem vai até o final, diga eu vou até o final. Fique de pé, por favor. E aplaude a Jesus. Essa palavra hoje, ela nos abençoa. Amém? Essa palavra hoje me abençoou. E eu creio que essa palavra hoje te abençoou. E você está saindo daqui hoje curado. Amém? Coloca a mão sobre o seu coração em nome de Jesus. Senhor, te adoramos. E te agradecemos, Jesus, por essa cura por meio dessa palavra. Te agradecemos por essa cura por meio da tua palavra, por meio da tua voz. Mas nós sabemos, Jesus, que não é fácil ir até o final. Começamos um tratamento, Jesus. Começamos quando nós viemos a sua palavra, vimos a sua presença e ouvimos a sua palavra. E talvez até aqui nem foi tão difícil. O difícil é continuar, Jesus. O difícil é deixar o Senhor nos transformar. O difícil é deixar o Senhor aplicar esse remédio amargo em nós todos os dias e deixar ser curados por Ele. Mas diga assim, Senhor Jesus. Diga, Senhor Jesus. Ainda que é difícil. Diga, ainda que é difícil. Diga, eu prefiro ser curado do que morrer com essa doença e passar a eternidade sem o Senhor. Diga, eu prefiro ser curado
e passar a eternidade contigo e ser salvo, Jesus. É o que eu prefiro, é o que eu creio, é o que eu quero. Em nome de Jesus. Diga amém. Diga graças a Deus. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Amém?